Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos à nossa, se não me falha a memória, penúltima ou é a antepenúltima aula do nosso curso de psicanálise clínica. E eu já me sinto aqui orgulhoso, feliz por cada um de vocês que conseguiram, né, que estão conseguindo chegar até a reta final do nosso curso. Nós sabemos que tudo na nossa vida existe desafios, existe gigantes, existem percalços que ao longo do processo vai surgindo no caminho. Só que como eu sempre digo, eu aprendi também que o troféu e a medalha não é para todos. Então eu quero dar parabéns a vocês que estão chegando aqui nessa reta final, tá? Eu sei que não foi um percurso curto, né? Praticamente um ano que nós estamos juntos aqui aos sábados, 21 horas, nos encontrando. Alguns participam online, outros não podem devido a outras questões e participam da aula gravada no dia seguinte ou posterior. Mas eu quero parabenizar todos vocês. E vocês são de fato vencedores, né? Vencedores e vencedoras por estar até aqui, tá bom? Sintam-se realizados, sintam-se vencedores por estar até esse momento, tá? Porque não tenho dúvida que vai valer a pena após a conclusão do curso. Vocês se tornarão pessoas aptas a ajudar outras e outras pessoas e também fazer disso aí uma fonte de renda. Esse é o propósito aqui do professor diretor Jefferson, é o propósito também do diretor do Instituto Apoio à Cidadania, que vocês alcancem no final dessa trajetória o sucesso, tanto pessoal quanto profissional, tá bom? No término dessa aula, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade que é a nossa atividade final do curso. Então, no término dessa aula, ficará aqui uma atividade que é a nossa atividade final do curso, tá bom? Então, fiquem atentos, assistam essa aula até o final, porque essa aula aqui, além de ter um conteúdo riquíssimo, será um conteúdo onde eu vou passar no final a nossa atividade. Hoje nós vamos falar sobre introdução à psiquiatria, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre psiquiatria. Nós falamos, né, ao longo do nosso curso sobre psicanálise, que é a ciência que estuda o inconsciente, e dentro dela tem todas as suas ferramentas, as suas teorias, os seus conceitos, né, ao longo do século, né, ao longo dos anos e das décadas que foram e é aplicado até hoje, como xistes, atos falhos, interpretação de sonhos, associação livre de ideias, e aí entra os mecanismos de defesa, transferência, contra-transferência, né? Então, ao longo e outros processos também, né? O autoconhecimento, enfim, e a gente vai ao longo do processo aplicando e também vai a cada caso aí se debruçando em alguma dessas teorias ou em alguns desses fundamentos. Estudamos também sobre a psicologia, né? A introdução à psicologia, que é justamente o conceito de psicologia. A gente entendeu que a psicologia ela nasce depois da psicanálise, né? A psicanálise ela vem antes da psicologia, e um dos seus principais precursores é o Carl Jung, né? Carl Jung, ou Carl Jung, e vai trazer ali também as suas teorias, tá? Nós falamos isso em uma aula passada, e hoje vamos falar sobre a psiquiatria. Mais do que não importante, a psiquiatria também é uma das ciências, né, que engloba o tripé da saúde psíquica ou da saúde mental, tá? Psicanálise, psicologia e psiquiatria. Então essa tríade ou esses três profissionais, essas três linhas, essas três correntes científicas sobre o comportamento humano, saúde mental e a psique é que vão formar aí todo esse campo do saber relacionado à saúde mental, ok? Então hoje vamos falar um pouco sobre a psiquiatria. É importante também a gente aprender alguns conceitos, alguns fundamentos, né? Até porque tanto a psicologia e a psicanálise também andam de mãos dadas com a psiquiatria, então as três elas andam de mãos dadas, cada um no seu campo, cada um com a sua teoria, cada um com a sua corrente científica, cada um com as suas abordagens, com as suas técnicas, mas as três elas andam de fato de mãos dadas, de mãos juntas, e é essencial sim para o sucesso
né, no tratamento do paciente, ok? Então, essa apostila aqui, ela já está aqui comigo, estou com o meu computador aberto aqui, né, o meu computador está aberto. Eu vou enviar no grupo, tá, essa apostila. Se porventura você não receber, você pode vir aqui no meu privado, falar com a nossa coordenação, que nós vamos enviar para você esse material. Tá certo? Não mais do que importante, é sempre bom todos os materiais, livros, apostilas, você baixar no seu e-mail, você baixar no computador, você salvar em um pendrive, ou se preferir, imprimir, porque todo esse material ele vai servir em algum momento para você de auxílio, de pesquisa ou de estudos. Então a gente sempre orienta, tá? Você baixar, você ter esse material guardado, porque em algum momento você vai precisar. Então, dentro do nosso tema de hoje, introdução à psiquiatria. Então vamos entender um pouco dos fundamentos, né, da evolução da psiquiatria, a sua integração clínica e tratamento, tá bom? Então vamos trazer aqui logo de imediato o conceito, né, o conceito de psiquiatria, ok? Vamos trazer aqui o conceito de psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica, tá? Nós já sabemos disso, mas é bom a gente sempre reforçar. A psiquiatria é um médico, né? Ele fez medicina durante 5 anos e fez uma especialidade, uma especialização, mais 2 anos. Ele se especializou, né, na psiquiatria. Então ele estudou aí aproximadamente de 8 a 9 anos para se tornar um médico psiquiatra. Então ele é um médico, tá, responsável por estudar, diagnosticar, tratar e prevenir transtornos mentais, emocionais e comportamentais, tá? Atua diretamente na regulação do funcionamento cerebral e psíquico quando há desorganização clínica. Então, professor Jefferson, quando é que o médico psiquiatra vai entrar em cena? Eu atendi lá o meu paciente, fiz 1, 2, 3, 4, 5 sessões, tá? Os sintomas começam a piorar, os sintomas não melhoram. Quando é que o médico psiquiatra ele entra em cena? Quando é que eu, psicanalista, terapeuta, posso indicar, né, posso dar uma sugestão, sugestar o médico psiquiatra ao meu paciente? Quando, né, há uma desorganização clínica ou uma desorganização mental. Quando eu percebo que a terapia, os atendimentos terapêuticos não está surtindo efeito, não está fazendo efeito nenhum. O meu paciente vai piorando a cada dia. Então, é necessário que entre aí um médico psiquiatra, porque ele é quem vai diagnosticar, ele que vai estudar o caso a fundo, ele que vai tratar e também prevenir transtornos mentais. Mas especificamente ele é quem vai diagnosticar e estudar esse paciente a fundo, tá? Ele pode passar exames como neuroimagem, tá? E outros exames psiquiátricos. Ele pode prescrever prescrição médica. É ele que dá o atestado de afastamento do trabalho. É ele que vai fazer todo esse procedimento, tá? Clínico, científico e médico, ok? Diante aí do seu paciente. E aí tem uma síntese aqui, né? A psiquiatria atua sobre neuroquímica cerebral, então é a ciência ou a parte da ciência que vai trabalhar com a neuroquímica, ou seja, medicações, né? Medicações, sintomas clínicos, risco psíquico, ok? Risco psíquico e suicídio, surtos e crises, ou seja, o médico psiquiatra, gente, trocando em miúdos, é aquele profissional que vai intervir em uma situação sobre saúde mental quando o caso está crítico, ou seja, surtos, crises, tentativa de suicídio, tá? Risco psíquico, como esquizofrenia, tá? Surto psicótico, fobias, tá? Quando a desorganização mental dessa pessoa já chegou ao ápice, a pessoa não conhece mais quem ela é, a pessoa já está com conversas confusas, com a mentalidade confusa, saiu da razão, saiu do normal, é como se fosse um curto-circuito, né? A gente costuma chamar de curto-circuito na mente, tá? As informações, tá? Está totalmente confusa, está uma bagunça na mente dessa pessoa ao ponto de ela esquecer
ou perder até a sua própria identidade, não saber quem é, não saber quem é o seu nome, não reconhecer mais familiares, ou criar um mundo fantasioso, um mundo imaginário para ele, para ela. Então é justamente aí que entra o médico psiquiatra, ok? Tópico 2, o nascimento da psiquiatria. Quando foi que nasceu, quando foi que surgiu a psiquiatria? Então, segundo estudos, relatos e pesquisas, a psiquiatria ela vai nascer, né, chamada de psiquiatria moderna, no século XVIII, com Philip Pinel, o Pinel, né? Então, Philip Pinel, o Pinel, é o precursor, ou o pai, ou aquele que deu o pontapé inicial na psiquiatria, tá bom? Aí ele vai trazer um marco histórico, que é a humanização do tratamento, ok? O fim das práticas violentas, se vocês quiserem depois pesquisar a fundo como era que a psiquiatria iniciou, né, como foi seus primeiros passos, seus primeiros tratamentos. Infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de tecnologia, por falta, né, de desenvolvimento, infelizmente, naquela época, muitos anos atrás, teve pacientes que foram submetidos a tratamentos que, de uma certa forma, só fazia piorar com o quadro clínico daquela pessoa. Né? Então, tem coisas absurdas que aconteciam, não vou citar aqui agora, mas depois, se vocês quiserem dar aí uma olhada, uma pesquisada no Google, na internet, sobre o início, como eram os tratamentos iniciais com a psiquiatria, é realmente algo interessante e também assustador. É por isso que também hoje, assim, depois de muito tempo, né, existe aquelas pessoas que têm aquela resistência, né? Quando fala, olha, é melhor você procurar um psiquiatra, a pessoa diz logo, eu não sou doido, não sou maluco. Então a gente já tem aquela cultura, né, aquela ideia de psiquiatra é para maluco, para doido, né? Porque, de fato, no início da psiquiatria, muitos anos atrás, como eu falei, os tratamentos eram algo assustador, tá? Era algo assustador. Existia, só para vocês terem ideia, tratamento de choque, né, agressão física, exposição do paciente a situações de vulnerabilidade, onde a própria vida desse paciente muitas das vezes também ficava em risco, ficava exposta. Então, assim, foi algo realmente muito terrível que aconteceu. Mas com o tempo as coisas foram mudando até chegar onde nós estamos hoje, tá? Reconhecimento da doença mental como condição médica, né? Então, antigamente não era visto a doença mental como uma condição médica, era algo totalmente diferente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, né? Tinha várias teorias sobre essas questões relacionadas às doenças mentais da época, naquela época. Então vai haver, depois de um tempo, esse reconhecimento de uma doença como condição médica, né? Com um tratamento específico, com um tratamento diferenciado, com mais atenção, com mais sensibilidade. Então, a partir daqui, do século XVIII, século XIX, é que essas mudanças vão acontecer, tá? E aí, no tópico 3, a gente vai falar aqui agora sobre a evolução e revolução da psiquiatria, tá? A evolução e a revolução da psiquiatria. Antes da psiquiatria, né, loucura era associada a pecado ou possessão. Então, você vai ver isso aqui no século XVII, século XV, século XVII, que os transtornos mentais ou os transtornos psiquiátricos, nessa época, era visto de fato como era algo associado ao pecado e à possessão. Então, tinha aquele cunho espiritual, né? Aquele cunho voltado ali para as questões espirituais, para as questões de possessão maligna, né? De exorcismo. Não se entendia muito esse campo da psique ou da psiquiatria como algo associado a, de fato, à doença, né? Algo que precisava de um tratamento médico. Então, é justamente nesse momento aí, né, que a psiquiatria ela vai passar por algumas transformações, mas antes ela era vista como loucura associada ao pecado ou possessão. E aí havia muita exclusão social, né, confinamento. Então as pessoas eram isoladas, eram esquecidas, eram abandonadas, né, em quartos, em clínicas psiquiátricas, né, as pessoas eram acorrentadas, amarradas, enfim, era algo assustador, tá? Quando vocês pesquisarem a fundo, vocês vão perceber, era algo de fato assustador que acontecia nessa época. E aí
vai vir a revolução, né, psiquiátrica, tá? A revolução psiquiátrica, que é justamente a humanização e o tratamento digno. Então, a partir ali do século XIX, né, finalzinho do século XVIII para o século XIX, a psiquiatria vai passar por algumas transformações, ok? Que é justamente a questão do reconhecimento do tratamento digno. Essas pessoas não poderiam mais ser tratadas como bichos, né, como animais, como pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, por coisas relacionadas a questões demoníacas. E de fato, nessa época aí, né, século XV, XVII até o século XVIII, era visto como esses princípios espirituais e também relacionado ao pecado, ok? Aí vem a classificação científica, né, com Emil Kraepelin, ele vai trazer aí a organização dos transtornos mentais, justamente quando vai começar essa transformação, né, como transtornos mentais. Então ele vai classificando, ele vai percebendo aqui, esse cientista, esse Emil Kraepelin, né, um psiquiatra da época, que cada pessoa tinha um comportamento diferente, né, que em cada sujeito, em cada pessoa, aquela doença, aquele sintoma, ele se manifestava de forma diferente. Então ele começa aqui a classificar, né? Ele começa aqui a separar os piores dos mais tranquilos, né? Aquelas pessoas que apresentavam os transtornos ou sintomas mais acentuados, né? Mais agressivos, e outros que eram mais calmos. Então ele começa ali a fazer essa separação, né? Ele começa ali a organizar e, a partir daí, esses transtornos são vistos com essas categorias, né, com esses níveis ou com essas classes diferentes de manifestação, ok? Aí vem a revolução psicanalítica, né? Inclusive Freud, o Sigmund Freud, ele vai também surgir nesse cenário, né? Aí ele também traz aqui a introdução do inconsciente, isso aqui já no século, iniciando ali já para o século XX, né? O Freud ele vai surgir com essa ideia do inconsciente, que na época também, quando ele traz essa teoria, a gente já estudou isso, foi algo assustador, né? Foi algo que as pessoas, a medicina da época, não entendeu, né? Os psiquiatras, enfim, a área médica ali, eles não entenderam bem o que de fato era esse tal inconsciente. Então, o Freud ele vem trazer um marco nesse mundo da psiquiatria, né? Nesse mundo da saúde mental, onde ele vai, sim, de fato, trazer à tona e debruçar-se de forma intensa no inconsciente humano, tá? No século XX vai surgir também aqui a psicofarmacologia, né? Nós estudamos também sobre a psicofarmacologia, século XX, que é a criação de medicamentos eficazes. Até então, o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, não existiam os medicamentos, né? Então, o tratamento para os transtornos psiquiátricos ou os transtornos mentais eram de outras formas que eu citei aqui de forma rápida, mas vocês vão se aprofundar. Pesquisem isso. Então, só a partir do século XX é que vai surgir a psicofarmacologia. Nós tivemos uma aula também sobre psicofarmacologia, que de fato é a ciência que vai estudar os medicamentos, né? É o campo da ciência ou da saúde mental onde estuda as medicações, né? As drogas, no grosso modo de falar, que são as medicações que combatem, que ajudam, que regulam a saúde mental das pessoas. Então vai criar aí os medicamentos eficazes, eles começam a perceber que alguns medicamentos eles trazem alívio, eles trazem melhoras para aqueles pacientes, né? Então eles começam ali a trabalhar muito mais nessa questão medicamentosa, desenvolver esses medicamentos, tá? E hoje o modelo atual que nós vivemos, que é de fato o biopsicossocial. Então hoje no século XXI, né? Século XXI, nós chegamos ao nível onde a saúde mental, né? Ou o sujeito, o ser humano, ele é visto como biopsicossocial. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, esse é o conceito, né, do ser humano hoje, biopsicossocial. Bio, corpo, né, a matéria, biologia, a parte biológica, psico, que é mente, né, que é psique no grego, que é mente, sede das emoções, que é alma,
que é sentimentos, que é sensações, que é comportamentos, e social, que é a interação desse sujeito, desse indivíduo na sociedade, né, com outras pessoas. Então, os seus comportamentos, as suas atitudes convivendo com outras pessoas. Então, bio, psicossocial. Então, essa tríade aí vai formar o ser humano e o sujeito no ponto de vista moderno, tá? No ponto de vista atual. E aí nós chegamos aqui no tópico 4, onde vamos falar sobre a psiquiatria no Brasil, né? Como é ou como foi o cenário da psiquiatria no Brasil. Um dos maiores destaques, né, históricos hoje na psiquiatria do Brasil foi Juliano Moreira. Quem conhece aqui Juliano Moreira, comenta aqui nos comentários, quem já viu, quem já viu não, né? Quem conhece, quem já ouviu falar, quem já teve a oportunidade de visitar esse hospital psiquiátrico, Juliano Moreira. Quem já aí? Digita aqui para mim se você já ouviu falar, já visitou ou conhece alguém que fez algum tratamento, acompanhamento nesse hospital Juliano Moreira, tá? E aí, a partir daqui, vai surgir a humanização da psiquiatria, né? É onde, de fato, essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental vão ser vistas como seres humanos, como pessoas dotadas ali de uma fragilidade emocional, com mais sensibilidade, com mais empatia, com mais humanidade, com um tratamento digno, com um comportamento, né, dos seus cuidadores, dos médicos, dos profissionais mais digno, mais humanizado, e o combate ao preconceito científico, né? Que preconceito científico é esse, professor? Onde, há alguns anos atrás, era visto como coisas relacionadas ao pecado e também à possessão, né? Essas pessoas eram hostilizadas, discriminadas, né? Havia muito preconceito, né, com essas pessoas que, infelizmente, tinham esses tipos de problemas psíquicos, né? Essas pessoas eram realmente discriminadas pela sociedade, eram consideradas como pessoas inferiores, que não poderiam viver no convívio social com outras pessoas normais. Então, a partir de Juliano Moreira, aqui no Brasil, isso vai sendo quebrado, vai sendo desmistificado, onde essas pessoas começam aí a ter mais valorização, né, a ter mais assistência, né, dos poderes públicos. E aí vai surgir a reforma psiquiátrica, né? Se vocês puderem depois também pesquisar um pouco sobre a reforma psiquiátrica, foi um marco histórico no Brasil, né? O fim progressivo dos manicômios, né? Que existia muito os manicômios do Brasil, que eram aqueles hospitais onde essas pessoas ficavam, né? Reclusas, ficavam presas e não tinha de fato convívio com seus familiares, com a sociedade, eram como se fossem pessoas condenadas, né? Era como se fosse um presidiário, então as pessoas ficavam ali enjauladas, né? Dentro daquele presídio, daquele manicômio, né? Totalmente murado, vigiado 24 horas, isolado, com um tratamento totalmente indigno. Então, a partir daqui vai vir o progresso, né? Ou o início do fim dos manicômios no Brasil e o tratamento humanitário. Em 2001 vai surgir uma lei, né, que é a Lei 10.216 de 2001, que é justamente a lei que vai aí favorecer esses pacientes, vai favorecer essa assistência psiquiátrica humanizada, tá, a essas pessoas, vai trazer esse reconhecimento, né, esse marco para essas pessoas que de fato eram doentes, né, eles não escolheram nascer assim, né? Não foi nada relacionado à questão possessiva, né? E nem fruto de pecado. Então, a partir daí, de 2001, aqui no Brasil, né, a Lei 10.216 vai trazer essa valorização, né? Vai trazer esse olhar mais sensível a esses pacientes, tá? Eles não são tratados agora como presos, né, como pessoas indignas, malditas, mas sim como pacientes que precisavam apenas de cuidado e de ajuda, tá bom? Aí a psiquiatria na atualidade, né? Como é que nós percebemos a psiquiatria na atualidade? Depois de muitos e muitos e muitos anos, a gente vai percebendo que houve uma evolução, sim, na psiquiatria, um olhar da sociedade totalmente
inverso ao que nós tínhamos há 100 anos atrás, né, um século atrás, que era o psiquiatra como alguém que tratava de pessoas totalmente desordenadas, totalmente monstruosas, totalmente doentias, possessivas, né, onde as pessoas tinham medo de se aproximar dessas pessoas. Então a gente vai vendo que o psiquiatra, na atualidade, nos tempos atuais, ele é uma peça fundamental, né, é um dos principais atores desse filme, desse roteiro da saúde mental no país. E a gente vai ver também que, devido ao aumento da ansiedade, dos transtornos mentais, depressão e outras doenças, né, emocionais, a gente vai vendo que é de suma importância que esse profissional ele esteja atuando de forma direta, ok? É importante que o psicanalista ele tenha uma parceria, né, com o psiquiatra, porque em algum momento ele vai precisar indicar um psiquiatra. Então é interessante você, né, em algum momento, não sei, se apresentar, olha, eu sou psicanalista, tal, né, eu estou atendendo e vez por outra chega algum paciente lá na clínica ou no meu espaço ou nos atendimentos que ele precisa ir de um médico psiquiatra. Será que eu poderia te indicar? Será que a gente poderia fazer uma parceria, tal? Então ali você vai construindo aquele network, né, aquela parceria, e sem dúvida você vai precisar, até mesmo para ajudar o seu paciente, né, vai ter pacientes que de fato vão necessitar, vão precisar de um acompanhamento psiquiátrico, de tomar medicações, tá? Então, sem dúvida alguma, é muito importante essa parceria entre você, terapeuta, psicanalista e um médico psiquiatra. Em algum momento, vocês vão aí trabalhar em conjunto, tá bom? E aí o aumento dessas doenças, né, ansiedade, depressão, esgotamento mental, a psiquiatria ela atua como uma ferramenta essencial, né, para manter o equilíbrio psíquico em um ambiente de alta pressão. Então, hoje, mais do que nunca, gente, com o aumento dessas doenças, é muito comum você ver pessoas indo buscar um acompanhamento psiquiátrico. Na verdade, hoje é muito mais comum do que há 5 ou 10 anos atrás. Não é demérito para ninguém, não é vergonhoso para ninguém, tá? Hoje a saúde mental é, de fato, o assunto mais comentado no país, tá bom? Então, Eli, vê se está gravando aqui. Então, sem problema nenhum, não tem problema em você buscar um médico psiquiátrico, você indicar um médico psiquiátrico para os seus pacientes. Tá gravando aí? Ok, agora eu corto. Nonoca está aqui se espremendo na janela. E aí eu trago para vocês aqui, gente, no tópico 6, o papel da psiquiatria no tratamento. O psiquiatra exerce funções estratégicas, tá? Então, o médico psiquiatra, assim como o psicólogo e o psicanalista, eles vão exercer papéis estratégicos. Vai ter pacientes que eles vão preferir e vão se adaptar com o psicólogo, com a psicologia. Vai ter pacientes que vão preferir e vão se adaptar com a psicanálise. E vai ter pacientes, tanto de um quanto do outro, que em algum momento talvez ele precise do médico psiquiatra. Então, o psiquiatra é um médico, é um profissional que ele vai atuar com uma função estratégica. O principal é o diagnóstico clínico. Nós já falamos isso durante todo o nosso curso, né? A gente não diagnostica. Quem vai diagnosticar, você tem depressão, você tem toque, você tem TDAH, você tem ansiedade, você tem TAG, você tem isso, aquilo, é o médico psiquiatra. Digita aqui para mim, ó. Médico psiquiatra faz o diagnóstico. Ou então digita assim, ó, psiquiatra diagnóstico. Psiquiatra diagnóstico. É o único que vai diagnosticar, vai dizer para o paciente o que é que ele tem. Da mesma forma é o médico, né, que é aquele profissional que atesta o óbito. Eu não sou médico, você não é médico, nenhum de nós somos médicos da sociedade, então jamais a gente pode atestar o óbito de ninguém. Ou dizer está vivo, está morto, né? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o único que tem o poder, a autoridade para diagnosticar alguém, se está vivo ou morto, é o médico. Da mesma maneira, é o psiquiatra, é o único que pode diagnosticar alguém com algum tipo de transtorno mental, tá bom?
ele faz ali a estabilização química, né? É o único que pode prescrever os medicamentos, as drogas, os remédios, né? Ele que tem ali o poder de prescrever para regular ali os neurotransmissores, então é o único que pode regular os neurotransmissores com medicação, é o psiquiatra, tá? Redução de sintomas, então ele vai ajudar ali a combater a ansiedade, insônia, delírios, depressão, tá? Gestão de risco, que é aquela pessoa que está com pensamento, ou a ideação suicida, então ele vai passar ali um ansiolítico, né, para ansiedade, ele vai passar ali uma medicação para combater insônia, né, para aumentar o nível de... Deixa eu lembrar aqui, qual é a substância aí do sono? Digita aqui para mim qual é a substância do sono. Ele vai passar medicações à base dessas substâncias para regular o seu sono, para regular o nível de depressão, né? Ansiedade, para gerar dopamina, para estimular os neurotransmissores a produzir essas substâncias, a equilibrar essas substâncias, tá? Vai digitando aqui, dopamina, serotonina, melatonina, que é a substância do sono, tá? Vai reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, do nervoso, noradrenalina, adrenalina, tá? Então ele que vai passar essas medicações para combater ou estimular essas substâncias, entre outras e outras e outras, tá? É o único que vai fazer. Ele também atua nas situações graves. Quem pode citar aí para mim uma atuação grave? Quem pode aí? Atua em situações graves. Quem pode digitar aqui para mim? Que atuação grave ou que caso grave, crítico, você pode dar como exemplo aí da atuação do psiquiatra? Número 1, ideação suicida, tá? Ela tá aqui querendo entrar ali. Tá miando aqui, chorando. Então, é a minha gatinha aqui, tá, gente? Então, assim, pessoas que estão com ideação suicida, o médico psiquiatra vai ajudar através de medicações. Surtos psicóticos, se a pessoa está em surto psicótico, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja terceira idade, enfim, o único que vai poder ajudar é o médico psiquiatra, através de medicação, de remédios, tá? Surto psicótico. Outro exemplo de situações críticas. Quem pode citar para mim aí? Crises, né? Crises. Pessoa que está ali com crises. Então, essas áreas ou esses sintomas, né? O único que vai atuar é o médico psiquiatra. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Digita aqui para mim, tá top, professor. Tá muito boa essa aula. Vai digitando aqui para mim. Quem tiver dúvidas, coloca aqui as suas dúvidas. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, tá? Porque já já o nosso curso está entrando em fase final. E aí vocês vão partir para o mercado de trabalho. Quem vai abrir a clínica, digita aqui, quem vai abrir sua clínica, quem vai trabalhar em igrejas, ONGs, associações. Quem já tem aí um projeto idealizado para a sua carreira profissional, já a partir daqui, digita aqui para mim. E aí, vocês vão seguir o caminho de vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado, vai ser muito próspero e muito bem sucedido, ok? Tópico 7, a gente vai falar sobre o papel da psicanálise, né? Somos psicanalistas. Então, qual é o papel da psicanálise? A psicanálise, ela atua em outro nível. Que nível é esse? Quem pode digitar aqui para mim? A gente falou que o médico psiquiatra é quem diagnostica, é quem passa a medicação, é quem dá o laudo, é quem afasta a pessoa, quem dá o atestado médico, é quem diz se a pessoa vai se aposentar, vai trabalhar, não vai trabalhar. É ele que tem esse contato direto aí com o INSS, né? Com a Previdência Social. É ele que tem a caneta, o poder de dizer ou não dizer se a pessoa tem ou não algum tipo de transtorno, se esse transtorno está prejudicando a vida social dessa pessoa ou não, tá? E o psicanalista, e você? Digita aí para mim,
A psicanálise atua em qual nível? O que é que a gente pode fazer enquanto terapeutas, enquanto psicanalistas? Digita aqui para mim nos comentários, por favor. Vamos lá. Investigação do inconsciente. É o número 1. Tá? Olha o pessoal digitando aí. Pronto, é isso aí. Beleza. Então, gente, em primeiro momento, investigação do inconsciente. Busca as causas profundas do sofrimento. Então, o paciente chegou lá no seu consultório, que está assim, que está assado, que está daquele jeito, que está assim, que não sei o que está sentindo isso e aquilo. O que nós vamos fazer de imediato? Uma investigação do inconsciente. A nossa área é o inconsciente, é o porão mental, é as partes mais profundas. A gente vai lá na infância dessa pessoa, a gente vai lá na adolescência dessa pessoa, a gente vai identificar como era a relação com o pai, como era a relação com a mãe, se conhecia os pais, se o pai foi ausente, se o pai foi presente, né? A gente vai investigar se existe algum trauma de infância, algum abuso psicológico, sexual, físico, alguma agressão, algum trauma, se foi desenvolvido ao longo desse processo algum complexo de inferioridade, como foi a gestação do pai dessa pessoa, da mãe dessa pessoa, como foi, né? Durante a gestação, na gravidez da mãe, como foi essa gestação, se foi uma gestação tranquila, né? Se ela vem de um lar disfuncional, se não vem, se sofreu muito escassez, se não sofreu. Então, toda essa investigação, esse contexto, a gente vai estudar para entender aí o seu sofrimento atual. Porque todo sofrimento atual ele tem uma raiz, ele tem um ponto de partida. E nós precisamos, como nós já falamos isso várias vezes, fazer o caminho de volta para entender que resultados e que sentimentos e quais comportamentos são esses que essa pessoa está tendo hoje, baseado nisso tudo aqui que a gente falou, ok? A gente vai fazer a interpretação do sintoma, né? O sintoma é visto como linguagem psíquica. Então esse sintoma ele tem uma linguagem, esse sintoma ele tem uma resposta, esse sintoma ele tem, como eu falei, uma raiz, ele tem um ponto de partida, ele tem um porquê, nada é fruto do acaso, tá? Digita aqui para mim, ó, nada é fruto do acaso, nada é fruto do acaso. Todos os meus resultados espiritual, emocional, sentimental, financeiro e intelectual, todos os meus resultados hoje é fruto do meu passado, é fruto do meu contexto, é fruto da minha história. É fruto do que eu vi, ouvi, vivi e senti lá atrás, tá bom? Então, é uma interpretação desse sintoma, né? Esse sintoma, ele tem uma interpretação. Elaboração emocional, então, permite que o paciente compreenda a sua história, né? Então, durante a análise, durante a sessão terapêutica, durante essa investigação no set analítico, seja presencial, seja online, enfim, seja em qualquer lugar específico, que eu consiga fazer a terapia, atender o meu paciente ou entrar em análise, é justamente fazer com que o paciente, o meu cliente, ele compreenda a sua história. Ele compreenda por que é que ele está falando assim, se comportando assim, pensando assim, ou sentindo isso que ele trouxe para mim. Então eu vou trazer aí para ele essa consciência, ou trazer a sua consciência à sua história. Transformação estrutural, né? Então ele vai passar por uma mudança duradoura da forma de pensar e sentir. Isso aqui a gente pode chamar de ressignificação, dar um novo sentido, dar um novo olhar, canalizar essa energia positiva ou negativa, dependendo do que ele vai trazer para mim, né? Trazer um novo olhar, trocar as lentes, trocar os sapatos, trocar as sandálias e dar um novo sentido, uma nova direção para essa pessoa, ok? No tópico 8, como o psiquiatra e a psicanálise se completam? Como é que vocês acham que nós, psicanalistas, e os nossos colegas psiquiatras, ou a psicanálise e a psiquiatria, elas podem conjugar, elas podem comungar, né? Elas podem aí fazer essa conexão, tá? Estabiliza profunda, reduz sintomas, interpreta causas. Então, isso aqui é pode-se dizer, é o efeito que a psicanálise e a psiquiatria podem causar na pessoa. Então ela vai trazer uma estabilização profunda, tá? Vamos dizer que a pessoa ela faz análise, faz terapia e também faz o acompanhamento com o psiquiatra, tá? Então,
essa pessoa ela vai ter de fato uma estabilização profunda. Ela vai agir no biológico através das medicações e na terapia, né, no inconsciente através da psicanálise. Então ela vai ter aí uma estabilização profunda, ela vai ter uma redução dos sintomas, né? Ela vai saber interpretar os seus sintomas, ela vai ter agora essa consciência, ok? E atuação biológica, né, do inconsciente. Então, um vai ajudar o outro, um vai integrar o outro, tá bom? A integração prática é o seguinte: o paciente em crise não consegue elaborar, precisa de estabilização, após estabilizado, pode entrar em processo analítico, ou seja, o paciente ele vai chegar, ou alguém vai falar, alguém vai te ligar, ou vai chegar ao seu conhecimento que fulano surtou, teve um surto psicótico, teve uma crise mental, teve um pico de ansiedade, teve um pico de depressão, se trocou no quarto, já tem 15 dias, enfim. Qual é o primeiro passo? Essa pessoa tem que ser estabilizada. Através de quem? Do médico psiquiatra. Lá ele vai avaliar, ele vai fazer exames e vai prescrever para essa pessoa a medicação para estabilizar. Ele também vai diagnosticar essa pessoa. O senhor, a senhora está com isso aqui nesse momento. Eu preciso estabilizar. A senhora vai tomar essa medicação de 8 em 8 horas. Após um período de estabilização, essa pessoa vai estabilizar seu emocional, seu estado psíquico vai estar em equilíbrio. Ele vai indicar, seria bom o senhor ou a senhora procurar terapia. E aí essa pessoa pode escolher o psicólogo ou o psicanalista. Mas, com certeza, vai escolher você, porque você vai ser sensacional, tá? Você vai fazer sucesso e vai ser um profissional de altíssimo nível e um excelente terapeuta. Então, essa pessoa vai procurar você. Procurando você, já está estabilizado, estabilizada. Agora, essa pessoa vai entrar no processo analítico, ou seja, vai entrar em terapia. A partir daqui agora, essa pessoa já pode se dar, né, o prazer e o privilégio de estar em análise, em terapia, fazer as sessões terapêuticas. Beleza? E aí vem o resultado final, que é justamente, né, esse trabalho em conjunto, que é menos sofrimento. Então essa pessoa ele vai sofrer menos, tá? Vai sofrer menos. E mais transformação ao longo prazo, ou seja, ao longo do processo, ao longo das terapias, ao longo das sessões, essa pessoa vai ter uma transformação. A pessoa não pode romper ou quebrar o tratamento. Ah, fez a primeira, segunda, terceira sessão, quebrou o tratamento. Não, não pode, tá? Essa pessoa tem que fazer um tratamento ali contínuo, a depender do caso, tá? Continuar com a medicação e continuar com as terapias. O que é que normalmente acontece nos casos, tá? O que é que normalmente acontece? As pessoas começam a perceber uma melhora na terceira, quarta, quinta sessão e abandonam o terapeuta. A mesma coisa é com a medicação. Tomou a o médico falou, a senhora vai tomar essa medicação por 20 dias. No quinto dia, a pessoa já sentiu a melhora, o que a pessoa faz? Sai da medicação, abandona, quebra o tratamento. Daqui a 2, 3, 4 meses, o que acontece de novo? Outro surto psicótico. Aquilo que já estava ruim fica pior. O que essa pessoa faz? Volta de novo para o médico psiquiatra, se der tempo ainda de estabilizar, a depender do nível que agora o sintoma está voltando. Vai de novo para a terapia. Talvez a terapia consiga ajudar, talvez não consiga mais ajudar. E essa pessoa tenha que viver pelo resto da sua vida, pelo menos por um longo tempo, com acompanhamento psiquiátrico, tomando medicação. Talvez essa pessoa não consiga mais trabalhar, enfim. O que é que eu estou querendo dizer? É sempre bom você orientar os seus pacientes. Olha, a gente vai entrar em análise, vamos entrar em terapia, tá? Vamos fazer aí, a princípio, 4 sessões ou 5 sessões iniciais. Vamos ver como é que o senhor ou a senhora vai, né, proceder nesse tratamento. Vamos ver como é que o seu emocional vai se apresentar. E a partir daí a gente vê se a gente continua ou não. Mas é sempre bom que tanto o médico psiquiatra lá ou você, né, estabeleça aí uma quantidade mínima de sessões. Agora vamos fazer 3 sessões, 4 sessões para a gente ver. Essa pessoa não pode fazer 1, 2 sessões e ir embora, tá? Porque com certeza isso lá na frente vai voltar muito mais grave. Ah, professor, essa pessoa sumiu, não falou mais comigo, foi embora, enfim. Aí tudo bem, a pessoa foi por conta própria e você não vai ficar atrás, não vai ficar insistindo para essa pessoa continuar o tratamento com você. Se ela voltar em algum momento ou ele voltar, você continua normalmente seu tratamento, ok? E aí tem as principais medicações, né, psiquiátricas, ou as mais usadas, pelo menos aqui no Brasil,
né? Lembrando que, mais uma vez, todo uso de medicação é sob prescrição médica. Ninguém pode usar medicação por conta própria. O psicanalista, mais uma vez, falando pela centésima vez, não prescreve, não indica, não orienta e não aconselha paciente algum a tomar medicação. Se eu fizer isso, eu estou infringindo a lei, estou quebrando a ética e eu posso responder por isso criminalmente, tá? Eu posso ser penalizado por isso, porque isso aí está fora do nosso escopo de trabalho, nosso escopo profissional como terapeutas e psicanalistas, tá bom? Ok? Tá entendido isso aí? Tá claro para vocês? Então, os antidepressivos, né? Um dos exemplos ou o mais usado é a fluoxetina, tá? Vocês vão ver muito falar sobre essas medicações. Fluoxetina, tem a cetralina também, né? Tem o escitalopram, que também é muito usado. E aí tem os benefícios, né? Melhora do humor, redução da ansiedade e aumento de energia, principalmente para pessoas que estão aí com depressão. É sempre bom também, gente, falando de depressão, outro ponto, né, que a gente percebeu ao longo desses anos, às vezes o paciente ele não está depressivo, às vezes o paciente ele está com falta de alguma vitamina no seu corpo, principalmente vitamina D. A vitamina D, ela baixa, né, o humor da pessoa, ela baixa a energia da pessoa, e fica parecendo que a pessoa está depressiva, mas às vezes talvez seja necessária uma reposição hormonal, uma reposição de vitaminas. Então é sempre bom nos seus atendimentos perguntar: a senhora tem ido ao médico constantemente, já fez exames, já viu como é que está aí sua saúde, a questão da pressão arterial, já viu como é que está as suas taxas de vitamina, né? É sempre bom durante um acompanhamento, um tratamento, porque eu estou depressivo, principalmente em depressão, né? Você dá esse toque para o seu paciente sobre a questão das vitaminas, principalmente a vitamina D, porque ela baixa mesmo a autoestima da pessoa, tá? E aí afeta o humor, enfim, ok? E aí tem os possíveis efeitos, né? Que tudo tem aí os seus efeitos, né? Que é insônia, a depender, sonolência, diminuição da libido, né? Essas medicações, infelizmente, náusea, né? Deixa a pessoa muito, tem os seus contrapesos. Aí tem os ansiolíticos, né? Que são para ansiedade, exemplos: diazepam, clonazepam, tá? São os mais usados. Os benefícios que eles vão trazer para essas pessoas: redução rápida da ansiedade e o relaxamento, a pessoa ficar tranquila, relaxada ali, meio paradona no tempo, né? Atenção, que a gente tem que ficar atento é risco de dependência. Normalmente esses medicamentos, eles causam uma dependência, um vício, tá? Uso controlado e de curto prazo. Então o médico ali, ele vai dizer ali a quantidade, os horários, se é longo prazo, se é curto prazo. Isso aqui eu estou trazendo só por questão mesmo de informação, tá? E aí tem também os antipsicóticos para pessoas que estão aí em crise, surto psicótico. Exemplos: risperidona, né? Olanzapina e a quetiapina. Esses são aí os 3 mais usados, tá? E aí tem os benefícios, né, dessas medicações, que são aí o controle de delírios e alucinações e a estabilização mental. Pessoas que estão vendo fantasma, buraco, pessoas perseguindo, né, mania de perseguição, enfim. Então, essas medicações vai aí trazer esses efeitos aí tranquilizantes. Possíveis efeitos, normalmente ganho de peso. Então, pessoas que tomam essas medicações por um tempo longo vai aí ter um sobrepeso, né? Vai ganhar um pouco de massa, um pouco de peso. Ok? Tá entendendo aí, gente? Tá entendendo aí mesmo? Vamos que vamos. Vamos embora, hein? Deixa eu passar aqui. E aí tem também os estabilizadores de humor, né? Que é o exemplo, é o lítio e o valproato. Essas 2 medicações muito usadas são os estabilizadores de humor. Os benefícios: ele controla transtorno bipolar, né? Pessoas que sofrem com esse transtorno de personalidade, né? Transtorno bipolar. E a redução da impulsividade, pessoas impulsas, pessoas que estão falando disparadamente, pessoas agitadas, nervosas, né? Essas medicações vão trazer aí essa tranquilidade, essa calmaria para essa pessoa. E eu trago também aqui no tópico 10 os 10 avanços, né?
os 10 avanços atuais da psiquiatria. Número 1, gente, eu acho que o maior impacto, e aí a doutora Elisângela, né, minha esposa, também psicanalista, pós-graduada em neurociência, há de concordar comigo. No meu ver, um dos maiores avanços da psiquiatria, da saúde mental no Brasil é, de fato, a neurociência avançada. Né? Ao longo dos anos aí surgiu a neurociência, e a neurociência ela vai trazer um novo olhar sobre a saúde mental, novos conceitos, novas teorias, né? Ela deixou as coisas mais claras, mais diretas, mais simples de entender, tá? As terapias digitais, né? Hoje também ajudou muito. O SUS reconhece essas terapias, tá? A questão também das terapias digitais, por exemplo, aqui agora a gente está fazendo uma aula online. Nós temos aí a nossa aluna Paula, um abraço aí, nossa psicanalista Paula, que está em Portugal agora, participando dessa aula com a gente, tá? Temos aqui alguns outros alunos fora de Salvador, né, do estado da Bahia, de outras cidades aqui do estado da Bahia. Enfim, então a gente pode, através da internet, do digital, ter esse alcance. Então, as terapias digitais, né, e a telemedicina também foi aí um dos grandes avanços na psiquiatria, né, e na saúde mental. Estimulação cerebral, TMS e ST moderna, que são exames, né? São tecnologias também que são usadas hoje no mundo da psiquiatria, ok? E medicamentos mais seguros, né? Mais desenvolvidos por laboratórios internacionais, nacionais também, né? Com fiscalização da Anvisa, com fiscalização do Ministério da Saúde, enfim, né? Existe toda uma estrutura hoje voltada para a saúde mental, e, sem dúvida, isso é um grande avanço, tá? Grandes nomes da psiquiatria no Brasil, né, e no mundo também. A gente vai trazer aí o Felipe Pinel, que eu falei para você que foi o precursor da psiquiatria, tá? Tem o Emily Kraepelin, eu não sei falar inglês, mas quem tiver aí, algum que domina o inglês, pode digitar aqui ou pode falar, tá? É o Emily Kraepelin. Sigmund Freud, esse aqui vocês não conhecem, vocês nunca ouviram falar nesse, né? O Sigmund Freud, vocês não conhecem esse. O Carl Gustav Jung, ou Jung, né? Que é conhecido também como um dos pais da psicologia moderna, ou um dos pais da psicologia. E o Viktor Frankl, né? Que são aí os grandes nomes da psiquiatria e da saúde mental no mundo. No Brasil, como eu falei, o Juliano Moreira, e Nise de Silveira, inclusive tem até um filme, eu vou pesquisar para vocês, colocar aqui no grupo, né, que fala aí da psiquiatria no Brasil, muito bacana, vale a pena vocês conferirem, ok? Chegando aí no tópico 12, gente, da nossa aula de hoje, quem está gostando da aula de hoje aí, digita eu. Quem está gostando da aula de hoje aí, digita eu. No tópico 12, a gente vai trazer aqui para vocês algumas frases, né, relevantes desses grandes pensadores. O Viktor Frankl, ele tem uma frase que diz assim: entre o estímulo e a resposta exige um espaço, e nele está a nossa liberdade. Entre o estímulo e a resposta, entre um e outro, existe um espaço, e nele está a nossa liberdade. O que seria essa frase? Se há um espaço entre o estímulo, né, e a resposta há um espaço. O que seria esse espaço? A arte de pensar, a arte de raciocinar, a mente, a psique, né, a nossa razão. E nele está a nossa liberdade. O Carl Jung falou que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontramos como destino. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontramos como destino. Lá na frente a gente vai se encontrar, tá? As nossas mazelas, os nossos medos, os nossos bloqueios, os nossos fantasmas, as nossas travas, as nossas inquietações. Então isso precisamos trabalhar, precisamos tratar, precisamos enfrentar. E o Sigmund Freud, não mais do que importante, mas excepcional, ele diz que o inconsciente influencia mais do que imaginamos. O inconsciente nos influencia mais do que nós imaginamos. Isso é a pura realidade. Conclusão final da nossa aula de hoje: a psiquiatria evoluiu de práticas de exclusão, né, lá atrás,
para uma ciência sofisticada. Hoje o mundo não consegue mais viver sem a psiquiatria. Logo também sem a psicanálise e sem a psicologia. Os três, a tríade, se completam. Baseado hoje, né, em evidências e tecnologias. Hoje o psiquiatra ele vai estabilizar e vai trazer uma segurança clínica a esses pacientes. A psicanálise vai trazer a compreensão profunda e a transformação, ou a ressignificação, ou a reprogramação. E, para fechar aqui, ó, o tratamento eficaz não é escolher entre uma ou outra abordagem, e sim integrar as duas formas inteligente. Ou seja, uma precisa da outra, uma completa a outra, tá? Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que A, que B, que C, que teoria A é melhor do que teoria B, que corrente é melhor do que teoria A ou aquela, não. Nós estamos aqui de fato para ser contribuintes, para ser propagadores de saúde mental, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Aquelas pessoas que estão à nossa volta, onde a nossa voz, o nosso alcance, a nossa mensagem chegar sobre saúde mental. E de fato a sociedade e o mundo agradecem por vocês estarem aqui nesse curso. Eu não tenho dúvida mais do que nunca, como já disse e repito, que vocês serão extraordinários naquilo que vocês se propuseram a fazer, e milhares de pessoas serão alcançadas e impactadas positivamente, tá bom? Então, chegamos ao nosso final aqui. Quero desejar a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Nos vemos na nossa próxima aula. E também a nossa atividade final é o resumo, tá? O resumo da reunião que houve agora em 2025, no final do ano de 2025, onde foi o maior marco da psicanálise no Brasil, o reconhecimento das sociedades e dos institutos de psicanálise, sem interferência do MEC. Isso prova que nós somos independentes, estamos prontos. O que Freud falou lá atrás, até hoje, ressoa. Nós somos independentes, somos amorais e não precisamos de interferência de nenhuma outra organização, porque a própria psicanálise ela anda com suas próprias pernas. Então vocês vão trazer aí um resumo da fala de cada um desses participantes, desses contribuintes nessa audiência pública. Eu vou colocar aqui no grupo essa audiência pública. Vocês vão assistir e vão trazer um resumo dos 10 participantes. 10 psicanalistas vão falar, vão participar e vão trazer a sua contribuição. E você vai colocar o nome desse psicanalista e vai dizer ali, vai trazer um resumo do que foi que ele trouxe, qual foi a contribuição, qual é o pensamento dele, tá? E você vai citando, fulano de tal, papapá, papapá, papapá. Aí você vai colocando os 10 principais. Eu só quero 10. Teve mais, mas eu só quero 10. E diante disso, qual é a sua conclusão sobre o reconhecimento da profissão da psicanálise no país, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá.